Paz do Senhor, queridos alunos da Escola Dominical, na nossa classe de Jardim da Infância. É com muita alegria que eu venho aqui para dar aula para vocês do número 9, onde vai falar de um amigo que ele ouviu a voz de Deus. Queria convidá-los agora a gente fazer uma oração ao Papai do Céu, fechar os nossos olhos e levar nosso pensamento a Deus, pedindo para que Ele nos ajude a passar por toda essa situação que a gente está vivendo hoje, que não poder ir para a igreja, de ter que ouvir as aulas online, né? Mas que a gente possa se reencontrar logo assim que seja possível. Vamos fechar os olhos e falar com o Papai do Céu? Senhor nosso Deus, sou grata a Ti, Senhor, por mais um momento da Escola Dominical. Senhor, eu te peço, Senhor, que essa aula venha edificar a vida dos meus alunos, Senhor, para que eles venham assistir essa aula, Senhor, e conhecer um pouquinho mais da Tua história, Senhor, sabendo que eles estão dedicados à Escola Bíblica Dominical e que eles possam, Senhor, crescer edificados na Tua Palavra, Senhor. Cuide e protege da vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Queridos alunos, hoje a gente vai falar de um amiguinho que ele teve ele ouviu a voz de Deus. E esse menino, ele teve uma história linda, assim como vocês. A história de hoje diz que o amigo que ouviu a voz de Deus. Esse é o título da lição. A memória em ação, ela vai estar lá no livro de Jó, no capítulo 33, no versículo 14. Deus fala de várias maneiras. Eu vou repetir para vocês. Então, o título da lição: o amigo que ouviu a voz de Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. E a memória em ação, Deus fala de várias maneiras. Jó 33, 14. A gente pode se comunicar de várias maneiras, não é verdade? A gente conversa pelo nosso telefone fixo, pelo celular, pessoalmente, né? A gente conhece a voz, às vezes, da pessoa sem ela mesma dizer o nome dela, né? Às vezes, quando a gente fala com a mãe, a gente já conhece a voz da mãe, nem precisa ela se identificar. Com Deus é da mesma maneira. Vou contar para vocês hoje uma passagem de Samuel. Samuel, ele era filho de Ana e Eucana. A Ana, ela não podia ser mãe. Então, ela pediu para o Papai do Céu que ela queria um filho. E que se ela tivesse esse filho, ela colocaria o nome dele de Samuel. E sabe o que significa Samuel? Pedido ao Senhor. Lindo, né? Ela ficou grávida, ela era casada com Eucana, então nasceu o menino Samuel. Ela amava muito Samuel, ela ensinava ele a orar, mas ele foi consagrado a profeta. E onde ele ia aprender a ser profeta? Ela levou ele ao templo e aí ele ficou lá com o sacerdote Eli para ele poder aprender a ser profeta. Samuel era muito dedicado. Tudo que ele aprendia lá dentro, ele ficava muito feliz em fazer alguma coisa para Deus. E tá lá o profeta Eli, ele tinha dois ajudantes também, que eram os dois filhos dele. Um deles se chamava Ofni e outro Finéias, mas eles não eram tão dedicados à obra do Senhor. Eles não davam muita importância para tudo que era feito. Já Samuel não, ele fazia tudo para o povo com muita alegria, com muita satisfação. Certa vez, Samuel ouviu, ele estava dormindo, e de repente ele ouviu alguém falar assim: Samuel, Samuel. Aí ele estava deitadinho lá na cama dele, e de repente ele começou a ouvir essa voz. Ele rapidamente levantou e foi lá falar com o profeta Eli. O senhor me chamou? Aí ele disse: não, volta para a cama, eu não te chamei. Aí ele escutou de novo: Samuel, Samuel. Aí ele foi lá falar com o profeta Eli. Ele disse assim para ele: quando você ouvir essa voz de novo, você responde assim: fala que o teu servo te ouve. Então Samuel, quando ouviu a voz novamente, falou: fala, teu servo te ouve. Deus falou com ele e deu grandes revelações para ele. O Samuel, ele ficou com um pouco de receio de contar no dia seguinte para Eli. A profecia que Deus, a mensagem que Deus tinha mandado para ele não era uma mensagem muito boa. Deus disse que ia castigar os filhos dele porque eles estavam desobedecendo as coisas do Senhor. Então ele falou que o Senhor faça o que for melhor, né? E aí Samuel se tornou um grande profeta e ele obedeceu a Deus em tudo. E ele foi levantado profeta devido à sua obediência. Então, amiguinhos de Jesus, toda vez que Deus colocar alguma coisa para a gente fazer, nós devemos fazer com alegria, com satisfação, né? Se Deus te chamar para cantar um louvor, não pense que aquele louvor
Ah, é muito simples para falar, não, é o louvor que o Senhor te indicou. Se Deus te chamar para ler um versículo bíblico no culto, leia, porque Ele te chamou. Tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos tem grande valor para o Senhor. Ele está nos olhando, Ele está cuidando de nós. Em nenhum momento o Senhor esquece de nós. Ele cuida da nossa vida. Em cada momento, nas nossas decisões, nós também temos que perguntar para o Senhor se é de acordo com a vontade dEle. A lição de hoje nos faz refletir a respeito de tudo que Deus pede para a gente fazer. Então, que a gente faça com amor, com alegria. Eu queria deixar para vocês um hino, uma musiquinha que fala sobre a vida de Samuel. Eu não consegui colocar aqui no áudio, mas é aquela que vocês conhecem, que fala: Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Tenho certeza que vocês conhecem. Escutem essa música, que Deus edifique a vida de vocês, que toda vez que vocês recebam um chamado, sejam chamados e façam com um grande valor. Vocês têm uma grande promessa e vocês são o futuro da nossa igreja. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço.